mais amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. É o que eu sempre digo, meu irmão, pega aí o seu cafezinho, abra a sua Bíblia, porque Deus tem uma palavra para você. Lição de hoje é de número 7 da nossa querida e amada Central Gospel. O título da nossa lição é Saulo, transformado em apóstolo no caminho. O nosso texto bíblico, irmãos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 8, depois o versículo de número 17. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Versículo de número 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, antes de apresentar os objetivos da nossa lição de hoje, deixa eu te dizer algo. O apóstolo Paulo, ele é um dos personagens mais emblemáticos e mais explorado de todo o Novo Testamento. De certa forma, né, as citações diretas e indiretas feitas a seu nome só não superam em número as feitas ao Senhor Jesus Cristo. Pois devido à frequência, irmãos, com que o personagem é abordado em estudo e sermões, é possível que você não se sinta em primeiro momento, né, genuinamente interessado na lição. Se você para estudar a vida do apóstolo Paulo, você é muito impactado, cara. Porque o primeiro esboço da vida de Paulo, né, a quem conhecemos a princípio como Saulo, é tanto brutal quanto sangrento. Se um artista, escute isso, fosse pintá-lo com pincel e tinta a óleo, nenhum de nós iria querer pendurar o quadro em nossa sala. Sabe por quê? Porque no início o cara parece mais um terrorista do que um seguidor dedicado do judaísmo, amados. Para o nosso horror, o sangue do primeiro mártir espirrou sobre as roupas de Paulo, enquanto ele ficava ali concordando com tudo, cúmplice de um crime medonho. Então, o desafio, né, nesta oportunidade não consiste em apresentar um novo e desconhecido Paulo, mas em fazer-lhe entender que o apóstolo trouxe à igreja a dimensão plena da graça divina. Ele alcança tanto os judeus quanto os não-judeus, e por meio dela, nós somos salvos. Temos 3 objetivos hoje, irmãos. Primeiro é compreender que Paulo colocou o seu chamado acima das suas aspirações pessoais. Segundo, é conhecer
seus principais feitos ministeriais e a tônica dos seus escritos. E terceiro e último objetivo nosso é saber quais características da personalidade do apóstolo Paulo que são dignas de imitação. Pois bem, queridos do Senhor, o apóstolo Paulo, ele é possivelmente o personagem do Novo Testamento que mais impacto, irmãos, causou em toda a história do cristianismo. Mesmo depois de tantos séculos, as cartas que ele escreveu continuam a influenciar cristãos e não cristãos em todo o mundo. Em dia como os nossos, né, em que muitas pessoas passam a pertencer à comunidade evangélica, né, sem, no entanto, compreender o real significado de pertencer a Jesus, sua vida levanta-se, irmãos, como monumento de fé, obediência e dedicação a Deus. O nosso primeiro ponto ou tópico da lição fala de Paulo, um cidadão do mundo. E nesse tópico nós vamos ver 3 pontos importantes, queridos. Primeiro, um cidadão de Tarso. Segundo, um hebreu nascido de hebreus. E terceiro, um cidadão romano. Paulo, ele foi membro do Sinédrio, feitor de tendas, meu irmão. Ele tinha um ofício. O que diz Atos 18:3? E como era do mesmo ofício, ficou ele e trabalhou, pois tinha por ofício ser fazedor de tendas. Paulo também foi discipulado por Gamaliel. É só você aí abrir a Bíblia, Atos 22, Atos 23, Filipenses capítulo 3. Paulo também foi missionário entre os gentios, defensor inteligente da fé, plantador de igrejas, pregador, escritor. Ele, irmãos, efetuou curas, meu irmão. Atos 14. Ressuscitou Eutico. Você lembra desse texto? Ele está ali ministrando a palavra, o tempo vai, né? Voa. O jovem está sentado na janela, cai, se estabaca todo no chão, ele para o sermão, desce, vai lá, ora, o cara ressuscita e ele continua pregando. Meu Deus do céu, o cara era sensacional, cara. Foi preso muitas vezes, na verdade. Vamos combinar, ele passou mais tempo preso do que solto. Pregou no Areópago, Atos 17, testemunhou, irmãos, do poder de Deus diante de autoridades religiosas e grandes líderes. É só você abrir a Bíblia, Atos 22, Atos 23, Atos 26. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele colocou o seu ministério acima dos seus desejos pessoais. Estava disposto, escute isso, a adaptar-se ao costume dos outros povos para levá-los a Cristo. Isso, irmãos, que é maravilhoso, sabe, irmãos? Pensa num cara poderosíssimo. Ele esclareceu esse fato, na verdade, no entanto, né, para que ninguém entendesse mal as suas ações, né? Isso você vê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 23, olha o que ele diz. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei,
Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo por todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participantes dele. Cara, irmão, que coisa sensacional, amado. Veja só, irmãos, que coisa linda. O cara estava disposto a adaptar-se aos costumes dos outros povos, irmãos, para levá-los aonde? A Cristo pelo Evangelho. Meu Deus do céu! Paulo não estava preso a ninguém, é isso que o texto está falando aqui, cara. Mas voluntariamente se fez escravo de todos. Com que propósito? A fim de ganhar, irmãos, o maior número possível. Então veja, livre de todos os homens e ainda servo de todos os homens. É o que ele diz aqui, Atos 9, né? Versículo 19. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Olha aí. Então, por que Paulo ele era livre? Ele estava, na verdade, irmãos, capacitado a servir aos outros e a renunciar aos próprios direitos por amor desses homens, por amor a essas almas. Muitos críticos, né, julgam equivocadamente a atitude de Paulo, pensando que ele tivesse procedendo igual a um camaleão, né, mudando suas atitudes e mensagem a cada nova situação. Não é isso o que Paulo está ensinando, meu irmão. Paulo não está falando de uma vida dupla. O que ele está defendendo, na verdade, é a maleabilidade, é a flexibilidade, é a adaptabilidade, irmãos, metodológica, né, melhor dizendo, para apresentar o Evangelho em diversos contextos. Eu quero que você entenda uma coisa no nome de Jesus. Paulo não estava adotando uma personalidade hipócrita de duas caras, né? Sendo uma coisa para uns e outras para outros. Não era isso, não. Paulo não apoia, amados, a ideia de ajustar a mensagem para agradar o auditório. Paulo era um embaixador e não um político populista. Ele, porém, ensinava que precisamos ser sensíveis à cultura das pessoas a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculos ao progresso do Evangelho. É isso que Paulo está ensinando neste capítulo 9 aqui. Há dois tipos, meus irmãos, de perigos enquanto à evangelização. Eu quero que você entenda isso no nome de Jesus. O primeiro perigo é mudar a mensagem. O segundo perigo é engessar os métodos. Paulo, quando pregava aos judeus, normalmente começava o seu sermão com quem? Com os patriarcas, vinculando-os às boas novas do Evangelho com a história do povo judeu. Quando pregava aos gentios, ele tinha uma outra abordagem. Quando estava no Areópago, né, falando aos gregos, ele começou com o Deus da criação. O que é isso? Isso é ser sensível, irmãos. Isso, na verdade, é usar de sabedoria. E convém lembrar que Jesus adotou um método flexível em suas abordagens, sabe? Para Nicodemos, um doutor da lei, Jesus disse o quê? Você precisa nascer de novo. Para a mulher samaritana, proscrita da sociedade e que seria escorraçada,
Jesus pede um favor: dai-me de beber. Para o paralítico desanimado, Jesus disse: você quer ser curado? Ou seja, ele nunca, meu irmão, mudou a mensagem, mas sempre variou os métodos, cara. O grande propósito, meu irmão, da flexibilidade, né, da metodologia de Paulo, era o quê? A salvação dos judeus, a salvação dos gentios e a salvação do maior número de pessoas. É o que ele diz aqui no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Uma abordagem flexível, queridos, constrói o quê? Pontes, em vez de erguer muros. A sensibilidade cultural, ela abre caminho para uma evangelização eficaz. Meu Deus, irmãos, nós precisamos, nesses últimos dias, aprender isso com Paulo o mais rápido possível. As escrituras, cara, fazem referência, e você vai ver isso também, né, a um sobrinho e uma irmã daquele que considerava Cristo a razão de sua existência. Você pode olhar aí Atos 23:16 que você vai ver isso. No entanto, o apóstolo Paulo muitas vezes fez questão de dizer quem era e a que veio. Glória a Deus, irmãos, pela vida desse cara. Também era um cidadão de Tarso. Paulo foi chamado primeiro para evangelizar os judeus. Efésios capítulo 3, irmãos, que diz: a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui ministro, né, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a preparação, ou a operação, melhor dizendo, do seu poder. Então veja, o fato dele ter nascido em Tarso qualificava de modo, irmãos, bem singular para esse ministério. A Cilícia fazia divisa com o mar Mediterrâneo, né, a sudeste da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Tarso era um importante centro comercial reconhecido pela fabricação de feltro de pelo de cabra, que era utilizado em quê? Em roupas, cobertas e tendas. Nos dias do apóstolo, os judeus estavam divididos em hebreus, né, e helenistas. Os hebreus eram nativos da Palestina, falavam aramaico, né? Muitos deles falavam grego e apegavam-se firmemente, irmãos, à cultura e aos costumes judaicos. Os helenistas, né, eles eram, na verdade, oriundos de religiões além da Palestina. Falavam grego e abraçavam as práticas gregas. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, além de ser, né, cidadão do mundo, né, além de ser cidadão de Tarso, né, ele era também nascido de hebreus. Paulo, ele costumava se apresentar como hebreu, mesmo para os gentios, e você vê isso aonde? Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, ele falava dos seus ancestrais, né, de Abraão, e dos seus irmãos segundo a carne. Paulo fala sobre isso no capítulo 4 e no capítulo 9, quando ele escreve aos Romanos. Ao identificar-se dessa forma, o apóstolo pretendia, amados, distinguir-se dos prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os estrangeiros convertidos ao judaísmo. Esses caras reivindicavam de forma muito forte o quê? A sua pureza racial.
Essa diferenciação era muito importante para falar aos judaizantes que sustentavam a ideia de que os gentios que não cumprissem os rituais não poderiam ser cristãos. Então, ele é cidadão de Tarso, né? O apóstolo Paulo é nascido de Hebreus, e o apóstolo também, ele é, irmãos, um israelita da tribo de Benjamim. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Seus pais devotos, né, circuncidaram ele no 8º dia, de acordo com a própria lei. Isso você vê em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 5, que diz assim: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então veja que ele faz questão de dar esse testemunho que ele havia sido circuncidado. Mas, na verdade, ele está cumprindo o quê? Uma lei que está em Levítico, capítulo 12, versículo de número 3, que diz: e no 8º dia se circundará o menino a carne do seu prepúcio. O seu nome hebraico provavelmente foi uma homenagem, né, irmãos, ao rei de Israel, o rei Saul, o membro mais célebre da tribo de Benjamim, segundo 1 Samuel capítulo 9, um grande herói da nação que na verdade morreu na batalha contra os filisteus. Então Saulo, ele adotou o nome grego Paulo, e em suas cartas raramente se referiu a si mesmo usando o nome judaico Saulo. Então, ele era o cidadão de Tarso, o apóstolo Paulo era nascido de Hebreus, e ele também era o quê? Um cidadão de Roma, meu irmão. Paulo de Tarso, quando preso em Jerusalém, você vai lembrar disso aí, né? Atos 22, ele faz questão de revelar ser quem? Um cidadão de Roma, de nascimento. O Império Romano, irmãos, naquela época, era o poder governante, meu irmão, e conferia aos seus cidadãos certos direitos, responsabilidades e status. Por exemplo, tal condição garantia-lhes um julgamento justo e proteção contra certas formas severas de punição. Você vê isso lá em Atos, capítulo de número 16, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Atos 16, 37, o que diz? Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertadamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Então veja aí, ó, a garantia, né, que Paulo tinha por ser romano, dessa proteção. O poder, irmãos, do império, ele era tão grande que poucos estavam dispostos a quebrar suas leis e atrair sobre si a sua ira. O apóstolo Paulo, ele era inteligente o bastante para conhecer os seus direitos, irmãos, e experiente, vou dizer, o suficiente para saber usá-los a seu favor. É o que Paulo faz em Atos 22, do versículo 25, ele diz: e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Olha isso. Nós não sabemos, na verdade, como a família, né, judia de Paulo adquiriu a cidadania romana. No entanto, havia sim algumas formas de consegui-la. Por exemplo, se nascesse de pai e mãe romanos. Segundo, se servisse no exército romano. Terceiro, se prestasse, né,
se prestasse algum serviço extraordinário ao governo ou se comprasse. 22, 28 fala isso. E respondeu o tribuno, olha isso. Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Então você podia comprar isso aí. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. É bem provável, né, irmãos, que o pai, né, e o avô de Paulo era romano de nascimento. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição. Fala, Paulo, um fariseu salvo pela graça. E aqui nós vamos ver, né, fariseu perseguidor da igreja e irrepreensível. E nós vamos ver o encontro que ele teve com a luz no caminho. E é um momento, assim, que eu considero mais extraordinário, sabe, na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, a profunda experiência que o apóstolo Paulo teve com Cristo ressurreto, a caminho de Damasco, o convenceu de que Jesus era de fato o Messias. Uma ideia que ele buscava com vigor repreender. A inversão de atitude, isso tem que ficar muito claro, né? Não só alterou a vida do apóstolo, como também a história do cristianismo. Cara, o cara ele era, além de fariseu, um perseguidor irrepreensível. Paulo ele identificou-se assim, irmãos, como um fariseu treinado em Jerusalém, na lei dos seus ancestrais, sob a direção do grande mestre do primeiro século, Gamaliel. Isso está em Filipenses capítulo 3. Dá uma olhadinha, Atos 22, Atos 23, Atos 26. O apóstolo ele era versado tanto nas escrituras hebraicas como na Septuaginta grega. Além de ser um estudante da filosofia grego-romana e um debatedor mestre, perito na retórica grego-romana e no midrash judaico. O cara era uma potência, meu irmão. Vamos combinar. Midrash é o método exegético de interpretação rabínica. Então, como a lei, irmãos, é um elemento central para o pensamento dos judeus, os fariseus cumpriam e ensinavam a obediência rigorosa, tanto a lei escrita como a lei oral. Eles também difundiam conceitos como o reino de Deus, a vinda do Messias, a ressurreição dos mortos, o futuro em que o Senhor destruiria o pecado e o mal do mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele declarou-se como perseguidor da igreja e irrepreensível quanto aos padrões legalistas a que os judeus estavam subjugados, né? Naquela época dele lá, é claro, né, irmãos? Então, no entanto, o apóstolo concluiu que o seu encontro, irmãos, com Cristo mudou radicalmente a perspectiva que ele tinha de si mesmo e do mundo. Olha que coisa sensacional. Ele passou a considerar por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, né? Aí vem a questão das cartas, né? Em Atos capítulo 9, 1 e 3, você vai ler que Paulo, ele se dirige ao sumo sacerdote e pede cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns cristãos, os conduzissem presos a Jerusalém. Cara, era, irmãos, danado. Os cristãos de origem judaica ainda estavam frequentando as sinagogas. Essas instituições, né, em Damasco, tinham a obrigação de cooperar com qualquer um que tivesse a autorização que o apóstolo Paulo possuía. Assim, um dos principais perseguidores da igreja planejou levar os seguidores de Jesus que tinham fugido de Damasco para Jerusalém e apresentá-los ao Sinédrio. É o que diz Atos, né? Capítulo de número 26.
Isso significava, provavelmente, que a esses cristãos seria imputada a pena de morte. Só que ele não contava, o apóstolo Paulo, que aconteceria com ele o que aconteceu. Para Paulo, irmãos, Jesus, ele era um mito folclórico, um herege, uma ameaça, né, à fé judaica. No entanto, né, a luz do mundo, né, revelou-se viva e gloriosa, fazendo com que o perseguidor de cristãos caísse por terra. Olha que coisa linda. Jesus, ele começa ali um diálogo com o apóstolo Paulo, né, que na verdade era Saulo. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo, atônico, devolve a pergunta: quem é, Senhor? A sentença que ele recebeu, irmãos, em resposta ao impacto, ou melhor, em resposta à sua pergunta, o impactou para o resto da sua vida. Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O bom pastor, irmãos, acabara de revelar 3 segredos completamente desconhecidos do fariseu. Qual eram esses segredos? Primeiro, que ele está vivo. Segundo, que ele é o grande eu sou. E terceiro, que ele identifica-se com os seus seguidores. Glória seja dada ao Senhor. Na verdade, o apóstolo Paulo, irmãos, ou Paulo, né? Ele era um apóstolo singular. O apóstolo Paulo tinha vontade inabalável de levar o evangelho a lugares que nunca, irmãos, fora pregado. Se era o desejo do coração do cara, isso significava que a sua vida de missionário previa o quê? Viagens e muitos sacrifícios. Foi ele que recebeu de Deus a missão de pregar o evangelho da salvação na Europa, Atos 16. 3 jornadas, irmãos, registradas em Atos, e cada uma durou vários anos. A primeira ocorreu na última metade dos anos 40, Atos 13 e 14. A segunda aconteceu no final dos anos 40 e no início dos anos 50, Atos 15 a 18. E a terceira, no meado dos anos, o quê? 50, Atos 18 ao 20. E o conteúdo, irmãos, da mensagem paulina? 7 sermões de Paulo estão registrados em Atos. E nesses sermões, irmãos, Paulo enfatiza, primeiro, a sua conversão 3 vezes. Segundo, a sua fidelidade ao judaísmo. Terceiro, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Quarto, os argumentos das escrituras sobre o Messias. Quinto, a perseguição sofrida em Jerusalém. Olha que coisa tremenda! Os escritos de Paulo, nós encontramos no Novo Testamento 13 cartas atribuídas a este homem poderoso. Algumas foram escritas às igrejas que ele mesmo estabeleceu durante as viagens missionárias, né? Quais são? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. O cara, irmãos, era o cara, essa é a verdade. Os seus escritos, na verdade, revelam diversos aspectos da sua teologia. Seu entendimento sobre o pecado, salvação, fim dos tempos, vida cristã, natureza e missão da igreja, entre outros temas aí, muitos deles. Bem como, irmãos, fornece uma grande quantidade de informações sobre o contexto cultural, social e religioso em que os cristãos viviam no primeiro século, cara. Então,
individual e coletivamente, as cartas do apóstolo Paulo oferecem um grande ou uma grande contribuição teológica para o pensamento cristão. Agora, também não podemos esquecer, né, que é um outro ponto dentro desse segundo aí tópico nosso, é que Paulo, ele era um homem exemplar, irmãos. Paulo, ele nos deixa um legado, sabe? Temos mesmo muito que aprender em suas cartas e sermões. O homem que não transferia a responsabilidade dos seus atos para ninguém. Ele diz isso falando a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu... Olha aí. Olha o autoconhecimento. Eu sou o principal. Se você for em Romanos, irmãos, Romanos capítulo 3, 23, diz assim: porque todos pecaram. Paulo falando aos Romanos, todos, ele está se incluindo aqui, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, um cara que não transferia a sua responsabilidade para ninguém. Se revelou uma personalidade digna de ser imitada. Zeloso e dedicado, meu irmão. Paulo, antes da sua conversão, era um homem rigoroso na aplicação das leis. E tornou-se, depois de convertido, igualmente zeloso de Cristo e do seu reino. Paulo fala isso escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. O propósito do Senhor Jesus, guarde isso, é que sejamos um povo especial, meu irmão, zeloso de boas obras, como foi quem? Como foi Finéias, lembra de Finéias? Números 25, 11 em diante diz assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumia os filhos de Israel. Caramba, isso é forte. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente, depois dele, terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Aleluia! Olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa! Que coisa linda! Cara, Finéias foi uma potência. Por quê? Por causa do zelo, por causa da dedicação. Elias também, irmãos. Primeiro livro dos Reis, se você olhar em 19, versículo 10, o que diz? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Caramba, irmãos, Paulo, ele era assim, sabe? Paulo, ele era zeloso, dedicado, e essa é a ideia, irmãos, que nós precisamos captar, é isso que nós precisamos imitar. Saulo, ele era um homem de invejável cultura. No entanto, seguindo a prática dos rabinos, aprendeu um ofício, que foi o quê? O seu sustento no campo missionário. Só você abrir a Bíblia aí, Atos 18, o apóstolo não tinha fontes, sabe, de ganhos pessoais, de modo que dividia ali o seu tempo entre pregar o evangelho, ensinar a palavra e trabalhar para atender às suas necessidades. 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 29, 2 Tessalonicenses capítulo 3, meu irmão. Somente mais tarde,
começou a receber ofertas de algumas igrejas, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 4 também fala sobre isso. Então, além de zeloso, né, e dedicado, Paulo ele era, irmãos, de uma coragem, de uma honestidade invejável. Paulo era um homem corajoso. Atos 14, dá uma lidinha. Por isso o apóstolo Paulo convocou o quê? O jovem Timóteo ao destemor. Ele chama Timóteo segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7 em diante, né? Ele diz assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Porquanto não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Cara, quando escreveu aos Romanos, ele enumerou uma série de adversidades que poderia, irmãos, parecer desafio consideravelmente grande à realidade do amor de Cristo. No entanto, ele concluiu dizendo, Romanos 8, que nada poderá separá-lo do amor de Cristo. Todos nós, escute, todos nós que servimos ao Senhor, precisamos ser honestos no falar, no agir. Paulo, ele era honesto consigo mesmo, pois reconhecia, irmãos, as suas fragilidades pessoais. Ele fala isso quando ele escreve aos Romanos, né, capítulo 7, versículo 19, ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aí se você não for no 24, ele fala: acho, então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha a honestidade desse cara. Também era em relação aos outros muito honesto. Por exemplo, o apóstolo Paulo nunca usou de subterfúgio, né, chantagem ou engano em seu ministério. Pelo contrário, exortou os crentes à prática da honestidade, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele é assim um cara realmente fantástico. Olha o que ele diz quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensa. Então, ele era honesto para com Deus, ele era honesto para consigo mesmo, e ele era honesto, irmãos, para com os seus irmãos, para com os seus companheiros. Eu quero concluir, irmãos, essa lição dizendo o seguinte, sabe? Quando Paulo, ele escreveu sua primeira carta aos Coríntios, ele denominou-se um abortivo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1. Porque, ao contrário dos demais apóstolos, né, que tiveram a possibilidade de serem treinados pelo mestre, ele não teve a oportunidade do contato terreno com Cristo, nem de receber os ensinamentos direto, né, ali de Cristo, né, terreno. No entanto, e apesar disso, meu irmão, possivelmente o discípulo de Gamaliel foi um dos homens mais cultos e produtivos que o cristianismo já observou. E certamente um dos teólogos mais tenazes que a igreja já conheceu. Então tem um conselho para você. Se você quer imitar alguém, para se tornar um excelente servo, te convido a imitar o apóstolo Paulo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a próxima, meu irmão.